Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática, a qual eu irei mencionar como utilizar a fórmula para calcular a soma dos termos de uma progressão geométrica, mas agora uma progressão geométrica infinita. Nós discutimos em vídeos anteriores como utilizar a fórmula para calcular a soma dos termos de uma PG, mas finita, agora infinita. Então a fórmula, para ganhar tempo, tá? A fórmula, essa aqui, vocês já sabem o que é a 1, o que significa a letra Q, já sabem como que se calcula a razão. Não vem mais ao caso discutirmos o significado desses itens aqui. Isso já foi discutido em vídeos anteriores. Então vamos dar continuidade aqui, direto. Bom, vamos calcular então a soma dos termos dessa progressão geométrica aqui, ó. 1, 1 quarto, 1 sobre 16. Então, observem que agora eu não quero calcular a soma dos 10 primeiros termos, dos 15 primeiros termos. Por exemplo, se fosse a soma dos 10 primeiros termos, Sn, eu escreveria como S10. A soma dos 15 primeiros termos, eu colocaria S15. Agora eu quero calcular a soma disso tudo aqui, certo? Da PG infinita. Então, meu Sn vai continuar como Sn, certo? Eu não vou mudar aqui, ó. Vai ficar Sn. Eu não sei qual é a quantidade de termos que eu vou usar. E aí eu faço as devidas substituições. Tá? Ó. A1, primeiro termo, é o número 1 aqui da PG. Dividido 1 menos Q. Então, fica 1 menos a razão dessa PG, 1 quarto dividido por 1 dá 1 quarto, certo? Então, a razão é 1 quarto. Então, ajeitando aqui o denominador da fração. Então, fica 1 sobre, fazendo o MMC aqui, né? É 4. 4 vezes 1, 4. 4 menos 1, 3. Então, no lugar desta expressão aqui, 1 menos 1 quarto, fazendo todo o trâmite do MMC, eu vou ter 3 quartos, né? Vamos de novo. O MMC é 4. 4 vezes 1, 4. 4 menos 1, 3. Feito isso, né? A gente já sabe aqui, fração de cima é 1, eu vou manter o 1 e multiplicar pelo inverso da fração de baixo, que é o denominador. Então, 4 sobre 3. Portanto, Sn igual 1 vezes 4 sobre 3, 4 terços, que é o nosso resultado aqui. Beleza? Bom, agora aqui embaixo, para falar desse item aqui, no ensino fundamental, a gente aprende como calcular a fração geratriz de uma dízima periódica, seja essa dízima simples ou dízima composta. No caso aqui, nós temos uma dízima periódica simples. O que é uma dízima periódica simples? É aquele número decimal cujo período ele começa imediatamente após a vírgula. O nosso período aqui é 31, certo? 31, 31 e vai repetindo aí continuamente. Com a fórmula da progressão, com a soma da progressão geométrica infinita, é possível também determinar a fração geratriz. Na minha opinião, dá um pouco mais de trabalho do que você fazer o cálculo sem a fórmula, que geralmente é o que se faz no ensino fundamental. Porém, a gente tem que falar um pouquinho dessa fórmula aqui com vocês, né? Bom, então vamos lá. Primeiro passo. A minha dízima é esse número aqui, ó, é infinito, certo? Uma dízima periódica é um número decimal infinito. Eu quero descobrir a fração que gerou este número aqui. Então, primeira coisa, o 0,3131, faltou aqui os 3 pontinhos, eu posso escrever isso como uma soma de números decimais finitos. Então, eu posso pensar assim, ó, 0,31, peguei aqui, ó,
o 0,31. 31 é o período. Mas, no lugar do 0,31, eu vou colocar 0,00 e depois esse 31. Se eu somo este número com este número, eu tenho o começo da dízima periódica, certo? Porém, aqui eu devo dar continuidade, certo? Consequentemente, qual seria o próximo número aqui? 0,000031. Bom, este número decimal, 0,31, ele pode ser escrito como 31 sobre 100. Este outro número decimal, ele pode ser escrito como 31 sobre 10.000. E assim sucessivamente, certo? Bom, então aqui nós temos o primeiro termo, que é 31 sobre 100, e a nossa razão é esse número, né? 31 sobre 10.000 dividido por 31 sobre 100. Vou fazer aqui no cantinho. Primeiro termo, 31 sobre 100. E a nossa razão, se eu pego este número e divido por esse daqui, vai dar 1 sobre 100. E agora eu vou usar a fórmula para o cálculo da soma da PG finita. Então, vamos lá. Sn igual a 1, que é 31 sobre 100, dividido por 1 menos a razão, que é 1 sobre 100. Então, vamos ajeitar o denominador aqui. Ó. Então, vou copiar 31 sobre 100, dividido, o MMC aqui vai ser 100, certo? Então, vai ficar 100. 100 vezes 1, 100. 100 menos 1, 99. E aí eu tenho uma divisão de frações. A fração de cima é 31 sobre 100. E eu multiplico pelo inverso da fração de baixo. Vai ficar 100 sobre 99. Agora, observem que esse 100 com esse 100 aqui, eu posso simplificar, certo? Porque um está multiplicando, o outro está dividindo. Então, 31 aqui ficou 1, certo? E aqui também é 1. Então, 31 vezes 1 dá 31. E 1 vezes 99, 99. Ou seja, a fração geratriz de 0,3131 é 31 sobre 99. Se vocês quiserem, até na calculadora, pegar uma calculadora aqui de mercado. 31 dividido por 99, olha lá, 0,313131. Beleza? Então é isso aí, é o último assunto que nós vamos discutir aqui a respeito de progressão geométrica. Bons estudos!